A torcida do São Paulo acordou hoje com aquele friozinho bom na barriga, o tipo de sensação que a gente só sente quando percebe que algo diferente está prestes a nascer em Cotia, e a expressão que tomou conta dos grupos de WhatsApp, das mesas de bar e das conversas de arquibancada foi essa mesmo: o novo Neymar, um rótulo pesado, exagerado para alguns, mas que traduz a euforia que tomou conta do Morumbi depois de mais uma semana de treinos em que um garoto da base, desses que carregam a alegria no toque e a insolência no drible, roubou a cena diante dos olhos atentos do técnico Hernan Crespo. Ninguém aqui é ingênuo de confundir expectativa com confirmação, mas o brilho nos relatos de quem esteve perto do campo de treino diz muito, porque quando os bastidores falam em aceleração curta, caneta nos zagueiros experientes e chute seco no canto, a memória afetiva do torcedor corre direto para o imaginário do craque brasileiro irreverente, e foi aí que começou a comparação. Esse sussurro que virou rumor no meio da tarde, puxado por um elogio raro de Crespo, desses que não saem à toa, cheio de cuidado e convicção. Crespo, que não é de vender fumaça nem de se deslumbrar com primeiros lampejos, teria destacado a inteligência sem bola do garoto, a forma como ele entende o espaço antes que o passe aconteça, a disciplina para recompor e a coragem para pedir a bola mesmo sob pressão, e quando um treinador conhecido por cobrar intensidade elogia justamente a leitura tática de uma joia. O torcedor tricolor tem todo o direito de sonhar com um ponta que não só encanta num contra um, mas também organiza a equipe na fase defensiva. A imagem que circulou entre quem assistiu ao coletivo fechado foi a do menino recebendo entre linhas com o corpo meio aberto, girando em velocidade como quem muda de música no meio do compasso, atacando a última linha pelo corredor esquerdo e, num estalo, cortando para dentro para bater de 3 dedos, e dizem que o goleiro até encostou na bola, mas ela morreu na bochecha da rede. E esse detalhe, a bochecha da rede balançando, ficou rodando na cabeça de todo mundo que saiu de lá. O apelido de novo Neymar, óbvio, pesa 1 tonelada, e aqui ninguém quer transformar um raio em tempestade antes da hora, mas há algo na maneira como o garoto se comporta que remete a essa escola da ousadia responsável, porque ele arrisca o drible que quebra 2 linhas, só que escolhe a hora de soltar no companheiro melhor posicionado. E esse equilíbrio entre o desbunde e a lucidez é o tipo de coisa que não se ensina, se lapida. A base de Cotia, mais uma vez, aparece como aquele celeiro teimoso em desmentir a pressa do mercado, e é bonito ver que, mesmo com toda a ansiedade por resultados imediatos, o São Paulo ainda consegue se reconhecer nesse DNA formador, onde o detalhe do primeiro controle, a postura ao receber de costas, a perna de apoio no momento do chute e até a respiração na batida de pênalti fazem parte de uma pedagogia silenciosa que vai moldando o caráter do jogador. Nos relatos, Crespo teria conversado demoradamente com o garoto depois do treino, apontando gestos pequenos, um ajuste no tempo de pressão pós-perda, um cuidado com a tomada de decisão no terço final para não transformar magia em precipitação, e o jovem, segundo quem viu, ouviu tudo de cabeça erguida, respondendo mais com o olhar do que com palavras. Como quem sabe que a oportunidade de ouro não avisa 2 vezes. A torcida, que tem faro para novidade boa, já começou a puxar treais lembrando dribles históricos no Morumbi, comparando faixas de campo e imaginando uma trinca ofensiva com o menino aberto, outro ponta atacando o segundo pau e um centroavante de referência vindo de trás para finalizar, e só de desenhar mentalmente esses movimentos a fé renasce. Porque futebol também é essa arquitetura do desejo. Há quem diga que o garoto começou a carreira na lateral do campo, muito colado na linha, como se quisesse ouvir o sopro do bandeirinha a cada arrancada, e que, aos poucos, foi migrando para dentro, aprendendo a pisar na meia-lua e a dialogar com o meia central, e esse repertório híbrido é o que confunde a marcação, pois ora ele é ponta clássico, ora se comporta como um segundo atacante, ora baixa como meia para criar superioridade numérica. No treino de finalizações, a bola saiu do pé dele com um veneno que não se treina no YouTube, um corte curto para abrir o ângulo e um latereio no peito do pé que foge do goleiro sem pedir licença, e os zagueiros, calejados de duelos, comentaram baixinho que a mudança de ritmo é maldosa, pois o menino parece caminhar e, de repente, atravessa o espaço como se estivesse brincando de esconde-esconde com a gravidade. Crespo, em sua leitura de jogo sempre elegante, teria repetido a comissão que joia se lápida com calma, minutos certos, adversários específicos e, acima de tudo, com um grupo que o proteja, porque o futebol profissional é uma arena de elogios fáceis e cobranças ferozes, e é preciso manter a cabeça do garoto oxigenada, com um círculo de apoio que inclua psicologia, nutrição, preparação física e conversas francas sobre humildade e ambição. O rumor de que ele pode ganhar minutos no próximo amistoso interno vazou como água em laje quente, estalando nos corredores do CT e queimando na imaginação da torcida, e ninguém aqui quer atropelar etapas, mas também ninguém quer domar o entusiasmo, porque o São Paulo vive desse fio de esperança que passa de geração em geração, um fio que nos puxou em tantas madrugadas de Libertadores e que agora parece tocar um novo ciclo. Há um detalhe que seduz:
Dizem que o garoto não comemora gol arrancando a camisa nem gritando para a câmera, que ele fecha os olhos um segundo, respira, aponta para o céu e abraça quem deu passe, e essa liturgia simples tem tudo a ver com a cara do tricolor quando está em paz consigo mesmo, quando a bola rola com propósito e a vaidade fica no vestiário. Os comparativos sempre são perigosos, mas inevitáveis, e se a alcunha de novo Neymar apareceu, foi menos por copiar o gesto técnico e mais por lembrar a ideia de um atacante que muda a gravidade do jogo, que atrai marcadores, amplia o campo com a bola e cria um vazio para os companheiros atacarem. E isso, no fim, é tática em estado bruto, é física aplicada ao futebol. É poesia com cronômetro. A tal caneta que circulou nos vídeos internos, aplicada num defensor que não é qualquer um, teria sido seguida por um passe de calcanhar que desmontou a última linha, e o mais bonito, contam, foi a ausência de deboche, porque o menino seguiu a jogada, pediu de volta, entrou na área e só não marcou porque o goleiro saiu com coragem, e esse tipo de sequência diz muito sobre maturidade. Em Cotia, há monitores que guardam fichas de evolução como quem coleciona pequenos milagres, e a do jovem em questão traria setas ascendentes em tomada de decisão sob pressão e índices de repetição de alta intensidade, duas coisas que Crespo valoriza como pilares de um time que precisa ser mais vertical sem perder a bola fácil. E a convergência de filosofia entre base e profissional é o caminho mais curto para o sucesso. É impossível não projetar como esse talento encaixa no Morumbi lotado, com o corredor esquerdo piscando, a luz do fim de tarde entrando pelo anel superior e o menino recebendo um lançamento em diagonal para transformar o zagueiro em estátua de sal. E ao mesmo tempo é essencial lembrar que grandes histórias se constroem com capítulos de silêncio, com treinos secos, com noites de fisiologia e com manhãs de repetição. O rumor também acendeu um debate interno sobre como proteger o garoto do rótulo, e a resposta mais sensata foi a de sempre: deixar que a bola fale na hora certa, que o treinador o introduza por fatias de jogo, que a torcida entenda os altos e baixos e que a imprensa respeite a idade e o processo, porque ninguém vira referência aos 17 por decreto, vira na marrã, no suor e na lealdade aos seus. Crespo, dizem, sorriu de canto ao ser questionado nos corredores, e essa economia de palavras é um bilhete em branco que o torcedor lê como quer, e a gente escolhe ler com esperança, porque esse São Paulo pede um protagonista que junte arte e objetividade, que faça o Morumbi levantar não só pelo drible, mas também pelo carrinho certo aos 40 do segundo tempo. As histórias que brotam da base sempre carregam um componente de fábula, e é nessa fronteira entre o mito e o cotidiano que o tricolor reencontra seu tempero, pois não se trata de procurar um salvador, e sim de reconhecer que o futebol do São Paulo fica mais bonito quando a audácia encontra um lar, e o lar dessa audácia tem sido, década após década, a nossa formação. Os treinos fechados guardam segredos que a gente só confirma quando a bola vale ponto, mas a energia que vazou foi de pertencimento, de um garoto que, em vez de se deslumbrar, cumprimentou todo mundo, ajudou a recolher coletes e saiu do campo com a mesma calma com que entrou, e esse tipo de gesto, por menor que pareça, forma a base de um vestiário saudável. O rumor, claro, já virou pauta de mesa redonda, e alguns especialistas pedem cautela, outros pedem ousadia, e nós, do lado de cá, pedimos equilíbrio, porque sabemos que a ousadia de lançar um jovem não pode virar precipício, mas também sabemos que segurar demais um talento pode roubar da torcida a alegria simples de ver o novo florescer no gramado. Há um eco de passado em cada nova promessa, e talvez por isso o apelido tenha grudado tão rápido, porque a lembrança do craque brasileiro leve, criativo e letal é parte da nossa identidade, e quando o menino faz o Morumbi imaginar esse fantasma bom da arte, é normal que o coração acelere e que a mente escreva roteiros antes da hora. O preparador físico teria elogiado a capacidade de repetir sprints sem cair o rendimento, e o analista de desempenho, sempre metódico, teria mostrado clipes curtos em que o garoto escolhe o passe mais difícil e mais produtivo, em vez de prender a bola, e ver esse tipo de maturidade numa idade tão precoce é combustível puro para um projeto que quer resultados, mas não abre mão de princípios. A conversa com a família, segundo contam, foi de serenidade, com a mensagem de seguir estudando, de respeitar hierarquias e de aproveitar cada minuto com os mais velhos, e essa rede afetiva é o grande escudo contra o ruído, porque fama de vestiário nasce e morre rápido, e o que fica, no fim, é o trabalho cotidiano de quem joga pelo grupo. Crespo, que conhece a pressão de ser protagonista desde muito cedo nos gramados, teria se reconhecido no brilho nos olhos do garoto, e essa empatia é preciosa, pois um treinador que já sentiu na pele o peso da expectativa tende a construir degraus mais firmes para que o jovem suba sem escorregar no primeiro tropeço. O vestiário, por sua vez, teria reagido bem, com os líderes acolhendo, orientando e, ao mesmo tempo, mantendo a régua alta nos treinos, porque o São Paulo que se pretende competitivo precisa transformar talento em hábito, e hábito nasce quando a excelência vira rotina, e rotina se cumpre todo dia, sem milagre além do trabalho. A torcida, como sempre, já começou a imaginar cantos, apelidos carinhosos e aquela primeira explosão no Morumbi, e é bonito ver como a comunidade tricolor sabe acolher suas crias, misturando exigência com carinho, cobrança com abraço,
porque no fim o que a gente quer é ver o menino feliz dentro de campo, sabendo que veste uma camisa que pesa uma história inteira. Os próximos dias prometem ser de muito treino, pouco alarde e observação clínica da comissão, e a nós cabe esse exercício de maturidade de viver a euforia sem perder o chão, de permitir que o rumor nos acenda sem nos cegar, de entender que a melhor resposta para um apelido grandioso é um toque simples e certeiro no próximo coletivo. Se vai virar o novo Neymar, ninguém sabe e ninguém precisa saber agora, porque o futebol é cruel com rótulos e generoso com trajetórias, e a melhor maneira de honrar o talento é deixá-lo crescer no tempo certo, com os jogos certos, contra os marcadores certos, sob a batuta de um técnico que sabe equilibrar pressa e processo. Por enquanto, o que temos é um sorriso contido de Crespo, um rumor que aquece a semana e um coração tricolor que volta a bater no compasso do futuro. E isso, para hoje, já basta, porque cada grande história do São Paulo começou assim, com um sussurro em Cotia, um treino fechado no CT e uma cidade inteira imaginando o próximo drible que vai fazer o Morumbi levantar como se o gol fosse um velho amigo voltando para casa.